Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Este que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Heronilson Bonfim. Estou aqui juntamente com a minha esposa. Nós iremos estar compartilhando com vocês uma palavra do coração de Deus ao nosso coração. E o tema da mensagem é o relacionamento familiar e conjugal. E quero deixar a palavra aqui no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33, que diz assim, e o tema é os deveres domésticos. Começa dizendo o verso 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, ou seja, numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. No verso 22, aprendemos bastante sobre a responsabilidade da mulher cristã. Apóstolo Paulo, ele nos instrui, nos orienta as mulheres cristãs, que a intenção é servir a Deus. Diz aqui, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A mesma processão, ou seja, o mesmo sentimento que temos em honrar a Cristo, em servir a Cristo, em obedecer a Cristo, em agradar a Cristo, fugindo de tudo, se esvaziando de si mesmo para honrar a Cristo, a mulher, ela também deve ter esse mesmo sentimento com o marido. Mas lembrando que aqui é no Senhor. Ela diz aqui, vós mulheres, sujeitai, sede submissa e obedecei os vossos maridos como ao Senhor. Porque fazendo isso, estará honrando ao Senhor, e não fazendo, está pecando contra Deus, Por isso que a Bíblia diz naquele dia, muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E Deus falará abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade é desobedecer os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor incluem em
vários aspectos. Por isso que Jesus diz: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Então, servir a Deus é muito mais além do que imaginamos. Servir a Deus é obedecer a Deus. É obedecer em tudo os mandamentos do Senhor, para que tenhamos uma vida abençoada. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor e temos esse cuidado, esse zelo em honrar o Senhor, as bênçãos do Senhor, elas correrão até nós. E aqui diz: vós mulheres, sujeitai-vos o vosso marido, a vosso marido como ao Senhor. Quando diz aqui como ao Senhor, a Bíblia ela nos ensina a obedecer, a servir, a honrar o Senhor. Então, quando a Bíblia diz aqui para a mulher se sujeitar ao vosso marido como ao Senhor, é que ela deve honrar como se estivesse honrando o próprio Deus. Por quê? No verso 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, o homem, ele é a cabeça da mulher, ele é o líder, né? Ele está ali para liderar, para instruir, para honrar, para proteger. Então, a mulher, o homem está no papel de Cristo, de dar a vida pela mulher, de amar, proteger, guardar, de estar ali sempre protegendo, cuidando, zelando da mulher. Como Cristo, ele protege a igreja. Cristo ama a igreja, deu a vida pela igreja, nos protege das astutas ciladas do maligno. Então, a mulher está se submetendo a um homem que tem um papel de um sumo sacerdote, um papel de um líder, de um protetor, um provedor. E porque o marido é o cabeça da mulher, como a Bíblia é bem clara, dizendo como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando a gente peca contra o Senhor, quebrando a sua lei, a Bíblia diz no livro de Isaías que o pecado traz divisão entre homem e Deus. Então, quando a mulher também quebra esses princípios de se sujeitar ao marido, por exemplo, quando nós não honramos a Cristo, ou seja, vamos ser mais claros, quem teria a coragem de gritar com Deus, de ignorar Deus, virar as costas para Deus, de desobedecer a algo que Deus diz, sem pensar nas consequências? Então, quando fazemos isto, quebrando o nosso papel, ou seja, quando a mulher faz isso com o marido, ela está pecando contra o próprio Deus, porque o marido foi deixado por Deus como cabeça, como o líder. Então, a Bíblia é bem clara dizendo: a mulher deve sujeitar o marido como ao Senhor, como se estivesse se sujeitando ao próprio Senhor. Então, o que não devemos fazer com o Senhor, para o Senhor, devemos também não fazer. Ou seja, as mulheres também não devem fazer com o marido, porque isso fechará as brechas, do inimigo, para que ele não venha infiltrar em uma falha nossa e entrar e destruir o lar e a família. Então, um lar saudável é aqueles que se espelham na palavra do Senhor, que se espelham na lei do Senhor. Lembrando que eu estou lendo, eu não estudei, não preparei, porque foi algo espontâneo que Deus falou no meu coração, e eu estou simplesmente lendo e explicando da forma que Ele colocou no meu coração. Mas outra hora a gente vai fazer o estudo mais profundo e trazer uma mensagem nesse tema mais profundo, mais estudado, mais detalhado. E que diz: porque o marido é o cabeça da igreja. Então a Bíblia é bem específica em dizer: o homem é o cabeça da igreja, da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
E aqui no verso 24 diz: de sorte que, assim como, olha a comparação, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Em tudo sujeita a seu marido. Lembrando, o marido que é o cabeça, é um marido que não é aquele cabeça dura, né, aquele que quer abusar da sua autoridade, mas aquele que ora pela sua casa, que dá a vida pela sua esposa, aquele que honra, aquele que sujeita, que também obedece os padrões bíblicos. A mulher, ela deve se sujeitar ao homem assim, né, ao seu marido, fazendo a vontade de Deus. Lembrando, sujeitar como ao Senhor, mesmo que o homem não mereça também, a mulher tem que cumprir a palavra do Senhor para honrar em primeiro lugar Deus, e assim Deus, pelo seu bom testemunho, salvará a vida do seu marido também, salvará a vida da sua esposa, dependendo do caso. Mas aqui eu estou explicando como a Bíblia ensina, né? De sorte que, assim como ele está comparando, né, a reverência da mulher com o marido, como a igreja está sujeita em tudo a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, sujeitas a seu marido. No verso 25, agora já vem para o lado dos homens: vós, maridos, amai vossa mulher. Aqui está escrito vossa, não vossas. Então aqui diz: vós, maridos, amai vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus, quando ele estava aqui na terra, quando ele estava no seu ministério terrestre, o foco dele, o alvo dele era vir e padecer e dar a vida por nós. Pode ver que até os discípulos chegavam até Jesus e diziam: mestre, venha comer conosco. Jesus diz: uma comida eu tenho com meu Pai, que vós não conheceis, e o meu alimento é esse, é obedecer, é seguir a ordem do meu Pai. Então a ordem de Deus era de que Cristo viesse, padecesse pela igreja, desse a vida pela igreja. Então aqui, vós, maridos, amai as vossas mulheres. Então a missão do marido, a Bíblia diz que quando o jovem é solteiro, ele cuida das coisas de Deus como para agradar a Deus. Mas quando o homem é casado, ele cuida das coisas do mundo como para agradar a sua própria esposa. Então, o papel do marido é agradar a sua esposa, amar a sua esposa e cuidar do seu lar. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus, ele deu a vida pela igreja, se entregou pela igreja, levou sobre si todas as vossas dores, todas as vossas enfermidades, moléstia, vergonha, e perdoou os nossos pecados. Então aqui diz: vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, ao ponto de dar sua própria vida para ver a igreja saudável, a igreja liberta, a igreja salva, a igreja protegida. E no verso 26 diz: para a santificar. Então o papel do marido é lutar pela santificação do seu lar, para a santificar, purificando-a. Purificando aqui fala de lavagem, não lavagem de porco, mas lavando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o homem, ele tem que ter a dedicação, tirar tempo para ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, a sua esposa e a seus filhos. Então esse é o papel do homem. O marido, vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a missão do marido é
de entregar, dar vida, de cuidar, de prover, de proteger e ainda mais, tanto cuidado físico do corpo, com alimento sólido, cuidar, dar um conforto, uma proteção, mas também cuidar da parte espiritual do seu lar, da sua esposa, verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus, ela é a água purificadora que nos lava de todo pecado. Então, o homem, ele tem que tirar o tempo do seu dia para estar ensinando ou aprendendo juntos a palavra de Deus, estudando junto. O relacionamento é como se fosse um triângulo, onde as duas pontas de baixo é o marido e a mulher e o centro é Deus. E quando os dois buscam a Deus juntos, eles se aproximam juntos de Deus. Mas quando eles aproximam um do outro, eles vão subindo no triângulo, se aproximando do centro. Você pode ver que o triângulo ele vai afinando a ponta até chegar no centro. Então, quando os dois sobem juntos, eles se aproximam do outro. Então, quanto mais o casal, eles buscam a Deus juntos, oram juntos, estudam a Bíblia juntos, se aproximam de Deus juntos, eles estão próximos um do outro, eles estão mais próximos, estão mais unidos, estão mais próximos. E nisso, eles estão se protegendo dos ataques de Satanás, porque eles estão próximos. E aqui diz no verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que é uma pessoa irrepreensível? Aquela pessoa que se auto-repreende. Ela mesma já olha para si mesma, faz um exame, faz um check-up e diz, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar nisso. Aquela pessoa que olha nas escrituras e olha para o seu comportamento, para suas ações e vê que quando está de acordo, tudo bem, mas quando não está de acordo é necessário mudar. Então a pessoa ela se torna uma pessoa irrepreensível, ela olha por si mesma e se sente ali impulsionada pela sua própria vontade em mudar para melhorar, para agradar o Senhor. 28, verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quantos eles amam a si mesmo e deixam suas mulheres abandonadas, e em ambas as partes. E aqui diz, e devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E a Bíblia diz que temos que cuidar da mulher e dar honra a ela como um vaso mais fraco. Ela não com sintoma de fraqueza, mas de vulnerabilidade, de estar sempre cuidando, protegendo, para que haja sempre paz no lar. Verso 31, para finalizar. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e espero que vocês compreendam esta palavra e obedeçam, se sujeitem a esta palavra, para que as bênçãos do Senhor estejam no seu lar. Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu digo. Então, servir a Deus é renunciar a si mesmo para fazer a vontade dele. E Jesus diz, como me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo?
ser servo, temos que ser ovelha, obedientes à voz dele e à sua palavra. A palavra foi deixada como manual, não para vivermos o oposto da vontade dele, mas como está escrito. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que muitos têm fracassado, porque querem viver de acordo com a sua própria vontade, com a sua própria maneira de viver. E a Bíblia diz: não sede sábios em vós mesmos, não sede sábio em vós mesmos, mas sempre esteja procurando o auxílio do Senhor, para que Deus venha conservar o seu lar, a sua casa e o seu relacionamento e a sua família. Para isso é necessário obedecer os padrões bíblicos e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.